Vamos estudar agora, seguindo o nosso roteiro, lembrando que estamos estudando temas dos livros de André Luiz, conforme o slide, parte 9. Parte 9. Livro Ação Reação. É o terceiro retângulo dessa sequência. Livro Ação Reação, capítulo 3, nome do capítulo, a intervenção na memória. Lembrando, cada livro desse temos um mentor que cuida do André Luiz. Por exemplo, neste livro, Ação-Reação, temos o mentor Druso e Silas. Ambos foram familiares, Druso o pai e o filho Silas. Eles são responsáveis de uma colônia chamada Mansão Paz, que esta colônia ela fica instalada, ela está alojada nas regiões do umbral, nos abismos, para que eles possam cuidar, amparar dos irmãos que vivem nessas regiões. E este capítulo é muito importante para a nossa formação espiritual, para o nosso autoconhecimento. Esse capítulo, recomendo, leiam esse capítulo várias vezes. Sabe por quê? Esse capítulo fala da intervenção na memória. Em nossa memória perispiritual, que se encontram algumas recordações, às vezes boas recordações, agradáveis, mas existem outras recordações penosas. E é justamente o assunto que eu selecionei para hoje. Penosa recordação. Por que eu devo entender esse capítulo em minha vida? Sabe por quê? Certamente, cada um de nós já vivemos alguns dias tristes. Do nada, vem uma tristeza, uma melancolia, uma inquietude, do nada. Você fez tudo certo. Você procurou produzir naquele dia o melhor de si mesmo. Mas mesmo assim, bateu na porta do seu coração algo triste, desagradável. E segundo este livro Ação-Reação, psicografia de Chico Xavier, o mentor Druso esclarece, e André Luiz, nos demais livros, que em nossa memória existem recordações, algumas delas desagradáveis. E essas recordações, elas se irradiam, elas visitam o nosso psiquismo até hoje, porque nós não conseguimos dissipar essa ressonância, esse elo vibratório que nos incomodam. Mas por que disso? Primeiro que tem um resgate. Nós não somos vítimas. Precisamos resgatar o nosso passado. E justamente nesse capítulo, existe um personagem chamado Antônio Olímpio. Antônio Olímpio. E esse irmão Antônio, na última encarnação, ele agiu como homicida. Ele foi, infelizmente, pensando nos bens em que os pais deixou para ele, uma fazenda e outros patrimônios. Antônio tinha mais 2 irmãos. E o Antônio, com uma ideia infeliz, resolveu, Antônio, matar seus 2 irmãos para que ele pudesse se apossar da fazenda. Olha que loucura, meus amigos. Como é importante o Cristo em nossa vida para frear esses impulsos perigosos. O Antônio, está lá no capítulo 3 do livro Ação-Reação. Antônio resolve matar seus 2 irmãos para que ele pudesse ficar com o patrimônio do inventário. E ele matou. Ele, infelizmente, matou os 2 irmãos, só que o Antônio desencarnou. E os 2 irmãos que não perdoaram o Antônio, quando o Antônio desencarnou, aprisionou ele e levou ele para as regiões do umbral. E ficou décadas, anos naquele ambiente, até que a colônia Mansão e Paz resolveu amparar alguns irmãos, entre estes o Antônio. E ele está frente ao Druso. O Antônio está inconsciente, está com o perispírito deformado, totalmente esticado. Está lá onde a Luiz acompanha o Druso e Silas. E o Druso faz uma leitura mental e informa André Luiz. Este irmão foi hipnotizado pelos irmãos das trevas. São inteligências trevosas que têm
infelizmente, essa força hipnótica, e conduziu o Antônio, que é um homicida, para que a mente dele pudesse se fixar na culpa, nessa região das recordações. E eles atingiram, esses irmãos infelizes, conseguiram, pela hipnose, fixar a mente do Antônio na culpa. Então, ele várias vezes estava revendo a imagem de ele matando os 12 irmãos, diversas vezes. E ele se fixou mentalmente nessa recordação penosa e viveu essa experiência até que foi amparado justamente na colônia Mansão Paz. Diante disso, o André Luiz é orientado que o Antônio vai reencarnar e vai receber os 2 irmãos como filhos. E ele vai devolver como pai a herança que ele roubou, ele agiu no crime, para os 2 filhos que antes eram os 12 irmãos dele. Só assim ele vai recomeçar e sentir um pouco de paz. Por enquanto, não há paz no coração do Antônio, porque ele violou uma lei divina. Então, meus amigos, cuidado. Recordações penosas. Ela acontece muito pelo inconsciente. A gente não consegue perceber com clareza, nós não conseguimos estar cientes que tipo de recordação é essa, mas nós sentimos, nós percebemos emoções confusas, atônitas, que oscilam, operam em nosso mundo mental. Por isso que Jesus falou, vigiai e orai. Mas precisamos de um roteiro. Quando se apresentar essas inquietações, que são memórias, que são irradiações que nascem da nossa memória perispiritual, que ela armazena essa memória, todas as informações felizes e infelizes. Mas quando essa memória, ela lança e nós ficamos em sintonia com algo triste, precisamos de um roteiro, uma defesa mental. E nessa defesa mental, recorram à questão 922 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta sobre a felicidade comum. Qual seria a felicidade comum para os homens? É próximo disso, a Marta já vai ler. Mas, olha que interessante, Allan Kardec pergunta qual seria a felicidade comum, a melhor felicidade comum para os homens? É próximo disso. Mas a resposta é interessante. É um roteiro, é uma defesa para esses momentos que nós venhamos a sentir estas tristezas, essas melancolias. E aí a resposta diz o seguinte: em relação à vida material, a posse do necessário. A resposta, o conteúdo inteligente da 922 diz o seguinte: em relação à vida material, a posse do necessário. Tenhamos a posse do necessário. Cuidado com o excesso. O excesso, às vezes, tem a ver mais com egoísmo, e egoísmo é violação de lei divina. A gente vai ter que retornar para resolver isso. Então, vamos ter uma vida franciscana, de Francisco de Assis, ter o necessário para viver. E, continuando a resposta, em relação à vida moral, consciência tranquila. Olha que interessante, consciência tranquila. E ainda complementa, fé no futuro. É na fé no futuro que a gente vai se defender diante das nossas tristezas, das nossas inquietudes. Mas por que fé no futuro? Fé na vida espiritual. Se tua vida deu tudo errado, se a tua vida ela se fechou, se a madrugada da sua vida tornou-se escura, está difícil do sol nascer, está difícil do amanhecer, lembrem da questão 922, parte final. Fé no futuro, fé na vida espiritual. Mentaliza a colônia espiritual no nosso lar, a alvorada nova. Mentaliza a vida em Sírios, conforme diz o livro Renúncia, o lar celestial. Entendam que a vida não se resume no mundo carnal. Existe uma vida espiritual que você pode relativizar. A tua dor deixou de ser absoluta. A tua dor é relativa, é educativa. Ela é um toque do diálogo que Deus tem conosco. Então, meus amigos, fé no futuro, fé na vida espiritual,
é o remédio para essa recordação penosa que ela se apresenta através da nossa memória perispiritual. Você pode ler, Norma, por gentileza? Pois não. Do Livro dos Espíritos. Isso, parte 4ª, capítulo 1º, das penas e gozos futuros. Questão 922. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça do outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? E a espiritualidade responde: com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a cama futura. Muito agradecido, Norma.